Olá, gente, glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pessoal, eu estava lendo agora aqui na igreja a palavra de Deus. Eu estava lendo sobre Saul. Saul, como você sabe, Saul era o rei de Israel, o rei de Judá. E Saul foi escolhido por Deus, mas Saul, devido à sua desobediência a Deus, ele foi rejeitado. Às vezes a gente imagina assim, que será que nós algum dia vamos ser rejeitados por Deus? Ou Deus vai nos rejeitar? Ou Deus rejeita alguém, né? A Bíblia diz que Saul foi rejeitado, o rei Saul, devido à sua desobediência. Aí vamos tomar um exemplo nosso. Lembra quando você era pequeno, criança? Quando você era desobediente aos seus pais, que você era penalizado. Eu lembro de mim, quando eu era criança, meu pai falava assim: ô Glaucio, você não vai sair amanhã para canto nenhum. Você vai para a escola de manhã. Quando você voltar da escola, ajude a sua mãe e não saia para canto nenhum. Eu fazia totalmente ao contrário, né? Ia para a escola, chegava em casa, jogava lá os cadernos, a mochila e ia para a rua jogar bola. Chegava em casa à noite, né? Era um guri, né? Pré-adolescente. E quando meu pai chegava, né, e ele sabia do acontecido, passava a saber do acontecido, eu era penalizado por ele. Ou seja, era uma surra que eu levava, né? Quantos de vocês não passaram por isso? Por causa da desobediência ao pai, à mãe, aos pais. E a Bíblia, ela relata que Saul, ele foi rejeitado por causa da desobediência a Deus. O povo de Deus estava em guerra, né, com os amalequitas, e Deus deu a vitória a Saul, a casa de Saul, né, ao reinado de Saul. E Saul encheu o coração de orgulho, de prepotência. Deus falou assim, através do profeta Samuel, fala para Saul matar todos os animais. Fala para Saul matar os homens, mulheres, crianças, matar tudo. Não quero saber que existe descendência dos amalequitas. Ou seja, a ordem de Deus era para acabar com tudo. E o que Saul fez? Saul, né, prendeu as mulheres. Saul pegou o melhor dos animais, os bons, com saúde, separou, pegou as riquezas dos amalequitas, ouro, né, pegou o que era útil, ficou para si e dividiu parte com os soldados. Então ele desobedeceu uma ordem de Deus, e Deus cobra. Deus cobrou de Saul, né? Saul não, Deus cobrou de Samuel, e Samuel teve que ir até Saul. Quando Samuel chegou, lá estava em festa, animação, eita que legal, pá. Porque geralmente é assim, gente. Às vezes a pessoa ela faz algo ruim, desobedece a Deus, e ela vê que não acontece nada, ela fala, então está tudo bem, foi tudo certo, Deus não me penalizou, Deus não me castigou. Então foram fazer festa. Saul, cheio de arrogância, né, orgulho, festa com o povo dançando. E foi quando Samuel chegou. Samuel chegou e perguntou: o que é isso, Saul? O que você fez? Aí Saul falou assim para Samuel: eu obedeci, fiz o que Deus mandou. Aí Samuel falou: mas eu estou ouvindo os animais. Eu estou ouvindo os animais. Eu estou ouvindo. Ela olhou assim e viu lá Agag. Viu lá o rei dos amalequitas. Que o nome dele não era Agag. Na verdade, ele tinha outro nome que eu não me recordo agora. Eu li, mas é um nome bem difícil. Agag, vamos dizer assim, Agag é semelhante ao Egito, né? Faraó. Faraó lá é o nome dado ao rei, né? Como se fosse presidente do Brasil, né?
Então, Faraó lá faz parte lá do Egito. E Agag também era o nome dado para o rei, né? Não era o nome da pessoa, né? Então, o rei Agag, vamos supor como se fosse Faraó, rei Faraó, né? Agag estava lá preso. E quando Samuel viu, Samuel se revoltou. E Deus tinha dado ordem, ó, vai lá e mata quem está vivo e acaba com tudo. A Bíblia fala que Samuel olhou para Agag e falou assim, ó, você privou muitas mães de ver os seus filhos, pois hoje a sua mãe vai ser privada de me ver. E Samuel com as suas mãos matou Agag, né? Tirou a vida de Agag, obedecendo a ordem de Deus, obedecendo a ordem do Senhor. Você pode falar assim, mas pastor, que Deus é esse? Deus injusto, que Deus perverso? Por que era a revolta de Deus contra o povo amalequita, contra Agag, contra aquele exército? Por quê? Quando o povo de Deus saiu do Egito, fugido, os amalequitas, eles confrontaram, eles lutaram, eles mataram muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas do povo de Deus. E aquilo revoltou Deus. E além de eles matarem, eles comiam as pessoas, porque eram canibais, né? Eram pessoas do mal, pessoas violentas. E por isso que Deus criou grande ira contra aquele povo, contra aquelas pessoas. Mas nisso tudo, gente, onde eu quero chegar? Eu quero chegar na desobediência de Saul. Saul foi desobediente. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor do que sacrificar. Porque se Deus dá uma ordem para nós, nós temos que ir até o fim, cumprir aquilo que Deus quer para a gente. Não desistir. Saul era um homem amado pelo povo, amado por Deus. Mas a desobediência dele, o orgulho, fez com que ele viesse cair em decadência. Quantas são as pessoas que um dia estiveram lá em cima, mas o orgulho dela, a arrogância dela, fez com que ela viesse cair, descer. E muitas das vezes Deus ele permite isso para que a pessoa venha entender que sem Deus ela não é nada. Só que Saul não entendia isso. Saul não entendia. Até então que Saul chegou a ficar louco. Então é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Às vezes você pode achar assim, não, está tudo bem, tudo ok, não aconteceu nada. Mas vou comemorar, como o povo estava comemorando, mas uma hora, como diz o ditado, né? Uma hora a conta chega. Então obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Estava lendo essa mensagem agora há pouco e eu senti no coração de compartilhar com você, tá bom? Deus abençoe, fique na paz em nome do Senhor Jesus.